no capítulo 11 de João, diz assim: estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com um unguento que tinha enxaguado os seus pés e os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, as suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Elas mandam um recado: eis que está enfermo aquele que tu amas. Quando você recebe um recado de pessoas que você ama muito e que está muito doente, qual é a nossa preocupação? Vou lá na casa dele, vou ligar para ele, vou ajudar ele. Jesus não fez isso. Às vezes nós fazemos coisas que não devemos. Não é para nós fazer. Não é para ir lá, mas deixa que Deus vai lá. Ai, pastor, mas que isso? Que é impossível, que bobagem. Não. Interessante, quando esse texto está dizendo aqui, eu fico imaginando, né? Aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado através dela. Não é para a morte. Eu não sei se você já perdeu alguns amigos. Eu perdi alguns amigos em acidente, né? E nós, na família inteira, nossa família foi uma família muito complicada. Havia um espírito de morte muito grande na minha família. Eu sou filho de 9 irmãos e hoje nós temos 3 irmãos. 6 morreram. E eu sei que quer levar pessoas ao velório, ao cemitério. Eu sei que quer você pegar um caixão de um menino de 21 anos, colocar ali, e quando desce aquele corpo ali, aquela terra em cima, é horrível. Eu me lembro de uma situação, uma irmã que eu amei tanto, sabe? E ela acabou. Eu gostaria que Jesus estivesse ali, talvez ele não deixava ela morrer. Uma menina de 7 anos, atropelada assim, o carro bateu nela, entrou no muro, assim, arrastou ela debaixo do carro, bateu no muro e arrastou ela, e ela ficou com as perninhas. A minha mãe veio, pegou as perninhas dela e pôs ela no colo, assim, ficou fazendo nanã no meio da rua, que era cheio de sangue. Minha irmã, Fabiana sabe da história, 7 anos de idade. E quando você vai vendo isso, você vai ficando meio brutal a respeito de tragédia. Parece que algumas tragédias não te incomodam mais. Quando eu fui trabalhar no hospital como capelão, na enfermagem, e trabalhando com pessoas doentes, algumas coisas já não mexiam mais comigo. Porque eu estava acostumado com o quê? Tragédia. Eu fui orar ontem numa casa de uma irmã lá, perto da nossa casa. Inclusive o filho dela está aqui. Fica de pé, irmão, para eles te conhecer. Esse aí. Uma salva de palmas para esse irmão, hein? Obrigado, irmão. Eu fui lá orar pela mãe dele. Eu, a Fabiana estava lá estudando, lendo a Bíblia. A Fabiana falou assim: amor, olha, a vizinha, a Josélia, está pedindo para a gente ir lá, porque a mãe dela parece que está se despedindo da terra. Eu falei: é mesmo? Eu falei: é. Foi lá orar com a tua mãe. E foi olhar naquela sala, ver uma ação de Deus lá, nós oramos lá. Nós não fomos lá para dizer: não, Senhor, o Senhor não pode fazer isso. Não, Ele pode, Ele é Deus. Ah, mas o meu casamento, não, eu vou fazer. Para que o meu nome, o nome do meu Pai seja glorificado. Eu gosto muito quando o Artigas vem pregar aqui, porque ele fala de coisas espirituais. Esse texto é uma questão espiritual muito, muito forte. Estou falando de morto, de gente que está cheirando mal. Se você já viu um cadáver no 3º dia, no 4º dia morto, você vai saber o que eu estou falando. Já decompondo. A pele já murcha, os lábios já para dentro, os olhos já brancos, e ele todo pálido, ele está morto. E algumas coisas na vida do Senhor está aqui olhando para mim, e nessa manhã, lembre-se, só Jesus que pode trazer vida. Só Jesus. Só Jesus. Teu casamento, tua filha, teu filho, falar em filho, filha, nossos filhos estão lá na Califórnia. Sabe o que eles estão fazendo lá? Vou te contar. Eles estão fazendo, sabe o que lá? Estão trancados dentro de uma casa lá, Deus vem nos visitar. E sabe onde é que vai mexer isso? Nas questões espirituais. Lázaro morreu. Estava podre. E a irmã Maria e Marta falam: por favor, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido.
Se o Senhor estivesse aqui na minha casa, o meu irmão que tu amas tanto não teria morrido. Ah, se o Senhor estivesse na minha vida, no dia que eu cheguei nesse país, algumas coisas eu não teria feito. Algumas dores vocês não teriam passado. Eu posso falar isso porque eu estou falando com gente que é imigrante igual eu. Parece que é uma utopia, né? Uma falácia. Chama pelo nome. Fulano! Quando eu vi isso algumas vezes no hospital, eu falei assim, não vai ter jeito. Um dia uma pessoa me chamou lá e falou, ô pastor, tudo bem? Foi, tu viu? Lá no quarto 43, tem um rapaz lá que quer falar com o senhor. Eu fui lá. Rapaz novo, 42 anos. Falou, pastor, estou morrendo. Pensei comigo, morrendo do quê, cara? Olhei um sorinho e tal. Aí o médico pegou a ficha dele lá, mostrou, falou, olha, ele tem deficiência cardíaca, as veias entupidas, muita gordura no sangue, já colocamos stent na veia dele e tal, e ele disse que vai morrer. Se ele está falando isso, pastor, vamos orar com ele. Falei, orar com ele. Falei, que religião você pertence? Ele falou, eu sou cristão, sou evangélico. Falei, que benção, irmão, Maria, maravilha. Falei, então, pastor, eu vim aqui porque eu preciso conversar com um pastor, para conversar com os meus pais, que eu quero pedir perdão para eles. Falei, chama eles aqui então. Aí no outro dia o pai veio, a mãe veio, conversamos, uma choradeira, aquela coisa louca. E ele estava com um óculos assim, rapaz, com uma bibinha pequena. Ele falou, talvez amanhã eu não esteja aqui mais. Mas eu vivi momentos maravilhosos com Deus. Eu tive uma experiência profunda com Deus. Eu não estou falando de falar em línguas, tá, irmãos? Não estou falando de gritaria. Não estou falando de rodopiar, essas bobagens. Não estou falando nada disso. Estou falando de gente que teve experiência profunda com Jesus. Jesus falou comigo que vai me levar. Vai te levar, vai. E a gente, tão incrédulo, fica assim, Jesus falou para você que vai te levar? Olhei para lá, olhei para cá, falei, meu Deus, tem que estar aqui. Só que ele tinha visto Jesus. Numa noite passada, ele falou, vou te levar, embora. No outro dia de manhã eu cheguei lá. Não, é duro quando você chega no hospital para trabalhar, você chega lá, você olha para a cama vazia. Pensei comigo, fui fazer algum exame. A enfermeira viu, ele faleceu de madrugada. Ele dizer para você, arruma a tua casa, porque eu vou te levar daqui a pouquinho. Você não vai chegar nem em casa para almoçar. A Fabiana sabe, um menino chamado Vinícius, da igreja presbiteriana Manaína, foi para um acampamento, cara. O único menino da minha igreja. 100 pessoas. O menino morre afogado. 17 anos. Querendo ir para a faculdade. Semana toda dentro da minha casa, lá brincando com os meus filhos. Eu sempre tive gente na minha casa. Eu sou um cara aglutinado. Se eu ficar muito sozinho, eu fico numa tristeza. Por isso que eu ponho roupa estranha, assim. Tem gente que não gosta, mas você sabe que para alegrar o meu coração. Até porque também já vi muita tristeza, já vi muita gente chorando, já chorei muito. E eu não sou esse homem forte, vocês acham que eu sou, todo brincalhão. E eu sofro dentro do meu coração, das minhas mazelas, dos meus erros, das minhas vontades. E dizendo, Jesus, por favor, eu gostaria de ter essa experiência que Maria e Marta tiveram. Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e seu irmão, e Lázaro. Diz que Jesus amava. Sabe por quê? Jesus ia naquela cidade, ele posava lá, ele dormia lá. É igual eu e você. Quando a gente vai para a praia, a gente liga para alguns irmãos. E quando a gente tem amigo de verdade, o que os irmãos falam? Poxa, você está indo para fora, então, passa lá na minha casa. O endereço é o mesmo. São irmãos, passa lá na minha casa. Você vai para o Rio Grande do Sul, você vai para o Sul. Cara, vamos comer um churrasco. Vamos comer um pinhão. Vamos bater um chimarrão. Vamos comer uma linguiça com chimarrão. Passa lá em casa. Isso é amizade de laço de fé, de esperança, de amor. O texto continua. Dizendo assim, disseram aos discípulos, Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar, e o Senhor quer tornar a voltar para lá? Jesus respondeu, não há 12 horas no dia, se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse dia, mas se andar à noite tropeça, porque ele não é a luz.
Assim falou, depois disso, disseram: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. Qual a ideia dos discípulos? Qual a questão aqui, nesses capítulos aqui, dizendo assim: Senhor, ele está dormindo só, ele está descansando, é um descanso de sono. E Jesus, muito sábio, no versículo 14, ele diz assim: então, pois Jesus disse a esses claramente: Lázaro está morto. Demorou 4 dias para chegar onde Lázaro... Jesus demorou 4 dias para voltar para a casa de Maria e de Marta. 4 dias. E 4 dias o corpo já entra em decomposição. É um dos maiores milagres da Bíblia. De todos os milagres que João relata, esse é o propósito divino de Deus, dos melhores milagres do vida. As crises são inevitáveis. Lázaro, mesmo sendo amigo de Jesus, ficou doente. Continuando ainda, Jesus falou que ele estava morto. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos discípulos: vamos nós também, e lá nós morreremos. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia estava de Jerusalém 15 estádios, mais ou menos 25 quilômetros. E muitos dos judeus tinham sido consolar a Marta, Maria, acerca do seu irmão. Sabe esse judaísmo aí? Sabe esse povo? Aquele povo da igreja que critica a gente. Presta atenção no que eu estou falando. Aquele povo fala mal de pastor, fala mal de diácono, fala mal da irmã, fala mal de pastora, fala, linguarudo, fala mal da gente, qualquer coisinha, qualquer erro, aproveita para pegar o pastor Chechel, o pastor João, a pastora Renata, a pastora Rosângela e descer a lenha. Esse judaísmo estava lá. Nossa, olha, Marta, o teu irmão está morto. Puxa, cadê Jesus? Não está, né? Poxa, você gosta tanto dele, né? Não tem nenhum pastor aqui para atender. Esses homens estavam lá, Marta e Maria, acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu de encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Se o Senhor estivesse lá em Apucarana, em 1975, aquele carro não atropelaria minha irmã. Não arrastaria ela e quebrava todo o corpinho dela debaixo do motor daquele carro. Não tinha, porque eu sei que o Senhor ia parar aquele carro. Eu sei que o Senhor mandava o anjo, ia pegar ela, mas foi necessário deixar acontecer isso, sabe por quê? Para que o nome dele seja glorificado. Você acha que o diabo queria que Jesus falasse: não, olha, já faz 4 dias, não vamos mexer nisso, não, está fedendo. Ele está em decomposição. Não, Marta, Maria, me perdoa, eu estava longe, não deu para vir, eu tinha outras coisas para fazer, os discípulos estavam numa caminhada evangelística, e não deu para socorrer o teu irmãozinho. Mas o texto fala, por favor, volta os teus olhos para esse texto, mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, tu concederá. Olha que essa mulher fala, eu sei que se o Senhor pedir alguma coisa para o teu pai vai conceder a você, porque eu sei que o Senhor é o próprio Deus personificado aqui. O Senhor é o Deus vivo presente aqui. Presta atenção. Se eu falar para você que Deus está aqui. Eu não conheço os problemas de todo mundo aqui, de ninguém. Mas se eu falar que Deus vai lá na sua casa agora. Se eu falar para você que Deus vai tocar em alguém aqui. E se eu falar para você, o pior ainda, que eu estou falando aqui, você está sentindo aí nesse banco sentado aqui. Essa história é minha história. Se eu falar isso para você, que o teu filho, a tua filha está lá na Califórnia, recebendo uma porção de Deus para ter um casamento melhor. Se eu falar para você que, diante desse texto, diante da ressurreição do Cristo vivo, o Deus Todo-Poderoso, não estou falando de religiosidade presbiteriana, evangélica, cristã, eu estou falando do Deus Todo-Poderoso, se apresentar, a tua filha vai voltar cheia de Deus. Mas parece que a morte ainda não abalou a gente. Perdemos. Você já saiu de manhã assim, com a mão no bolso, pensando assim, o que eu vou fazer hoje? Não tem trabalho, né, Júlio? Aqui é assim, né? Não tem trabalho. Passa amanhã, não tem trabalho de novo. Não começa a ficar apavorado? Você não começa a ficar meio apavorado? Eu estou apavorado, porque já estou gastando uns 6 mil para mudar. Dólares. Grana. Aí você limpa 2 casas, faz a conta, não vai dar para pagar.
E se eu for pensar nisso, eu vou morrer. Eu não penso. A Fabiana fica meio apavoradona, mas eu falo para ela assim, amor, ela tá aprendendo. Eu vi ela falando um negócio para a Radassa, não sei que comentário lá, que está fazendo dinheiro. A Fabiana olhou para trás e falou, Deus suprirá. Olhei e falei, nossa, que isso? Deus vai suprir as vossas necessidades em Cristo Jesus. Olhei assim para a Fabiana e falei, meu Deus, está crendo? É. A Radassa também, pai. Você fica falando isso perto da mãe, olha o que está falando para mim. Porque é assim que tem que falar. É assim que eu quero que o meu filho volte da Califórnia. O Azafinha ali do computador, cheio de Deus. Filho, Deus tem algo lindo para você, filho. Sonha com isso, eu tenho que profetizar para o meu filho. Você é uma bênção. Caleb, você é uma bênção. Joabe, você é um combatente do jiu-jitsu. Você é um combatente do oeste. Você é uma bênção. Tem problemas? Tem. Tem lutas? Tem. Mas é uma bênção. E sabe o que Jesus disse? O teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. E aí Jesus disse para ela, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Presta atenção aqui, não tenha medo. Avança no impossível. E sabe por que eu aprendi isso? Eu falo muito do esporte, porque o esporte me ensinou isso. Eu era um atleta que não tinha condições, de repente, de ir para um Pan-Americano ou um Mundial. Eu fui listado para ir para o Mundial. Todo mundo falou, aquele menino daquela cidade de Apucaranas. Alguém sabe onde que é Apucarana aqui? Então, aquela cidadezinha Apucarana, um vento, uma poeira, uma montanha. Sabe o que eu fazia também? Eu corria de manhã, à tarde e à noite. Um dia eu cheguei assim, moedinho, assim, magrinho. Era bem magrinho. Bem magrinho. Hoje eu estou gordinho ainda. Bem magrinho. O cara falou assim, oxe, tudo bem? Eu falei, tudo. Treinou hoje? Treinei. O que você fez? Fiz 35 quilômetros. Você fez 35 quilômetros hoje? Eu falei, mas por quê? Que isso, cara? Está absurdo, cara. Eu falei, não é absurdo. Os quenianos estão treinando muito mais do que eu. Foco. Determinação. A gente pode até morrer, entendeu, Júnior? A gente pode até sofrer. A gente pode até perder, mas perde de pé. Não é assim? Atleta, ali, atleta do jiu-jitsu. Perde de pé. Eu gosto de conversar com a Débora, porque a Débora é meu incentivo. A Débora é meu incentivo. Quebrou o quadril, eu falei, nunca vi ninguém quebrar o quadril. Eu falei, Débora, Deus quer falar alguma coisa com você. Eu falei, ela também acha, Xão. Quebrar quadril, cara. Nunca vi falar que masculino, ela quebrou o quadril, cara. E ela está lá insistindo ainda, não, eu vou lutar. Eu vou lutar. Você é nervosa? Falou, eu tenho sangue nordestino. Eu gosto de gente assim. Escutou, Joabe? Não desista, filho. Você tem uma trajetória na vida linda, maravilhosa. Você tem uma bolsa na universidade. Daqui a 3 anos você está formado. Não se decepciona por causa de mulher, de namoradinha. Deus vai trazer uma mulher cheia do Espírito Santo para vocês. Viu, Daniel? Vai trazer uma mulher cheia de Deus para você, meu irmão. Você é uma bênção. Você é um cara do tatame, você vai uma bênção. Vamos dar um casamento no nosso povo e vai ser uma bênção. Deus vai te visitar, vai abrir porta. Deus vai mandar arrancar aquela pedra. Arranca essa pedra daí. Sai para fora. Rompe a barreira. Rompe o pecado. E tem algumas coisas que eu tenho que romper ainda comigo mesmo. Não é Fabiana, não é meus filhos, é comigo mesmo. E o texto ainda, ele começa dizendo assim, olha... E dito isso, partiu, clamou em segredo, Maria, sua irmã, dizendo, o mestre está aqui e te chama. Jesus está aqui hoje, nessa manhã, e te chama. Sabe por que ele te chama? Porque ele vai lá naquele lugar onde você está guardado, já cheirando mal, que ninguém sabe, você está preso naquele lugar, ele vai falar assim, rola essa pedra. E grita, sabe por quê? Pelo teu nome. Ele gritou, Lázaro! Sai para fora. Quando eu prego assim, quando eu falo desse jeito que eu estou falando com os senhores aqui, é para desafiar o teu coração. Ontem eu orando com a irmã Josélia, tadinha, a mãe chorando, meu irmão. Chorando, dizendo, puxa, minha irmã, a minha mãe, a senhora Maria Luísa, ela pode partir, pastor. Jesus vai diante daquela pedra, onde Lázaro está 4 dias. Tira a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor,
já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse Jesus: não te tenho dito que credes verá a glória de Deus? Não falei para você? Se você crer, virá a glória de Deus? Eu bem sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão que estava ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Sabe o que aconteceu? Havia uma multidão de gente chorando por causa de Lázaro. Jesus ali, e ele dá uma ordem para que afaste aquela pedra. E Marta, mas eu sei que o Senhor está fazendo isso, porque é necessário para que os judeus creiam. E muitos se salvaram. E lá na frente você vai ver no versículo capítulo 12, que ainda tentaram, aí eles vão matar Jesus daqui a pouquinho. E tentaram matar Lázaro também. Há uma conspiração contra aqueles que crêem. Nós seremos perseguidos sempre. Sempre. Não esqueçam isso. Não tem moleza para mim e nem para você. Um erro meu, um erro seu, uma falha errada tem um preço caro. Tem um preço caro. Eu fiz algumas coisas aqui nesse país que eu fico pensando, meu Deus, que bobeira. Falei algumas coisas que eu jamais ia falar na minha história. Falei aqui nesse país. Eu gostaria de ter uma ficha limpinha, mas eu não tenho. Acho que nem eu nem você. Mas nós temos um Deus que limpa a nossa ficha. Nós temos um Deus santo. Quero lembrar do pastor João que está lá em Katmandu, orando com pessoas, pregando o evangelho. E sabe, a igreja precisa fazer isso. Nossos filhos estão lá na Califórnia, buscando de Deus, querendo Jesus cada dia mais, verdadeiramente, não apenas um espírito de religiosidade, mas o Jesus poderoso, que liberta, que restaura e que cura.